E aí, minha turma? Bem, hoje foi a prova, né, da segunda fase da OAB. Eu achei bastante tranquila a prova de direito constitucional, gente, com todo aquela expectativa que a gente fica, mas essa prova realmente ela foi muito tranquila. Em relação à peça, eu não vou me aprofundar na questão de como a peça deve ser feita, porque vários gabaritos aí já foram disponibilizados por outros professores, mas eu entendo que a peça, pela própria redação da questão, que eles vão gabaritar vai ser a ADO, né? Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Por quê? Porque ele, durante a questão ele fala no termo de ação objetiva e ele também não traz uma situação concreta, uma situação da vida, é uma situação de interesse de alguma coletividade para a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade, de um mandado de injunção. Então, na minha opinião, vai ser um ADO. Até porque ele, em duas oportunidades lá na questão, ele fala que ele quer saber qual é a ação objetiva e não a ação subjetiva própria dos mandados de injunção, a ação subjetiva que depende de faculdade de vontade, né? Então, os deputados iriam propor uma ação ADO visando a regulamentação do artigo 7º, do inciso 23 do artigo 7º da Constituição Federal, que trata de adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres e perigosas na forma da lei. Como não existe essa lei, o mecanismo utilizado na peça, com certeza, gente, acho muito difícil que caia mandado de injunção, vai ser a ADO. Agora vamos falar das questões. As questões eu vou falar bem rapidamente. A prova foi muito fácil, gente. A questão 1, ela dizia assim, ó: durante a tramitação de determinado projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, importantes juristas questionaram a constitucionalidade de diversos dispositivos nele inseridos. Apesar dessa controvérsia doutrinária, o projeto encaminhado ao Congresso Nacional foi aprovado, seguindo-se a sanção, a promulgação e a publicação, sabendo que a lei seria alvo de ataques perante o Poder Judiciário em sede de controle difuso de constitucionalidade, o presidente da República resolveu ajuizar, logo no primeiro dia da vigência, uma ação declaratória de constitucionalidade. Gente, essa questão é muito fácil, bastava ter acesso, basta você trazer a transcrição legal da Lei 9868/99, que trata da ADC, né? Então, quando ele pergunta, é cabível a propositura de ação declaratória de constitucionalidade? Neste caso, não. Não, porque a divergência, o conflito doutrinário não é suficiente para a propositura da ação. O inciso 3º do artigo 14 é bem claro que tem que ser uma controvérsia judicial relevante, é um requisito para a propositura da ação. Então, a controvérsia doutrinária, gente, não serve, não justifica a propositura de um ADC. B. Em sede de ação declaratória de constitucionalidade, é cabível a propositura de medida cautelar perante o Supremo Tribunal Federal? Quais seriam os efeitos da decisão do STF no âmbito dessa medida cautelar? Muito fácil também, transcrição do artigo 21 da Lei 9868. O artigo 21, ele assegura que é possível, sim, e por decisão da maioria do STF, e no parágrafo único ele fala que o efeito da suspensão é unicamente a suspensão de todas as ações, todos os processos que envolvam aquele tema que está sendo discutido ali até o seu julgamento definitivo. Então, a questão 1 é transcrição da lei, do artigo 14, inciso 3º, do artigo 21, e caput parágrafo único da lei 9868. A questão segunda foi mais fácil ainda, gente. A questão segunda fala de associação e ela fala de um Mário que foi julgado julgado ao afastamento dele da associação sem a possibilidade de contraditar os fatos e apresentar defesa. Ele pergunta na letra A: o direito à ampla defesa e ao contraditório pode ser alegado quando regras convencionais não o prevê? Sim, gente. Sim, com certeza. Isso está no artigo 5º, no inciso 55. Aos acusados, em geral, é assegurada a ampla defesa e o contraditório, a capacidade de influenciar na decisão daqueles que estão julgando. E a gente estuda isso quando a gente fala da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Então, essa questão foi muito fácil, bastava ter assistido a aula, né? Questão B. É possível que o Estatuto da Associação Antíqua possa estabelecer regra que afaste a apreciação da causa pelo Poder Judiciário? Não, gente.
fere o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Não é possível. Cláusula que estabeleça a renúncia de discutir judicialmente são nulas de pleno direito. A questão 3 trata de CPI, tema recorrente em provas da OAB, né? Então, muito fácil. Busca e apreensão de documentos. Trata de uma CPI que determinou busca e apreensão de documentos e computadores, dentre outras coisas. A letra A da questão 3 fala assim: a medida adotada pela CPI em relação aos bens do empresário é amparada pela ordem constitucional. Veja só. Hoje, segundo o entendimento do STF, a busca e apreensão no escritório da empresa é considerado casa. Então, viola essa determinação, porque fere, só o juiz pode determinar a violação do imóvel para busca e apreensão, nesse caso. Então, viola o artigo 5º, inciso 11, porque tem o status de casa, né? O que mais ele pergunta? É amparado na medida da CPI em relação aos bens, é amparado pela constitucional? Não. Viola o inciso 11 do artigo 5º, porque a casa é asilo inviolável, o escritório nesse caso é considerado casa, e a reserva de jurisdição, só o juiz pode determinar busca e apreensão. E segundo o STF também, gente, a indisponibilidade de bens só pode ser determinada por juiz. B. A CPI poderia determinar a quebra de sigilo narrado na questão sem autorização judicial? Quebra de sigilo poderia sim. A única que não pode ser quebrada, a única que é reserva de jurisdição é a interceptação telefônica. Então já foi decidido várias vezes, já tem jurisprudência do STF, que a quebra do sigilo bancário e fiscal pode sim, nos termos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. E a questão 4 e última fala de matéria de lei complementar. Ele fala de uma lei, a Lei 1234, que está vigente, e ele pergunta na letra A: é possível considerar que a Lei 1234 tenha mantido conformidade constitucional com o advento da nova Constituição? Sim, sim. É possível sim, se compatível materialmente com a Constituição, ela é recebida com status, inclusive, de lei complementar, ainda que ele fale que essa lei ela era uma lei ordinária, né? O deputado, por Senado por solicitação do seu partido, quer propor alteração de alguns dispositivos da lei tal, produzido via lei ordinária. Se ela materialmente é compatível com a nova Constituição, ela é recebida, sim, com status, inclusive, de lei complementar. B. Para alteração dos dispositivos normativos constantes na Lei 1234, que espécie legislativa deve ser utilizada? A espécie legislativa é a lei complementar, já com base na nova Constituição. Ou seja, ela vai ter que ser alterada do mesmo modo, do mesmo processo legislativo de uma lei complementar. Abraços a todos, gente!